E aí, amigos, tudo bem? Tenho ouvido falar que o presidente Nelson, no último discurso da Conferência Geral, se despediu. Realmente, se você assistiu o discurso, ele está disponível para vocês, inclusive vou colocar uma parte dele aqui nesse vídeo. Ele fica emotivo, mas para mim, eu não tive a sensação que ele está se despedindo, que ele vai morrer antes da próxima Conferência Geral. Até porque no próprio discurso ele diz até que voltemos a nos encontrar. O que é uma fala comum de vários presidentes da igreja quando encerram uma Conferência Geral. Que Deus esteja com vocês até que nos encontremos novamente. É minha oração no sagrado nome de Jesus Cristo. A conferência acontece de 6 em 6 meses, por isso a conferência que aconteceu agora, ela está em recesso até abril do ano que vem. Então, o presidente Nelson é um homem idoso, né? Ele tem 98 anos de idade. E nessa conferência geral, diferente das outras, ele deu seu discurso sentado. Ele explicou que ele fez isso a pedido da esposa dele. E tem algumas informações aí de bastidores, talvez, que vocês vão gostar de saber. O meu presidente de estaca, presidente Woodruff, ele é o secretário do presidente Russell Nelson. Como eu faço parte do sumo conselho da estaca, nós temos reunião com o presidente Woodruff e nós já pedimos para o presidente Woodruff contar aí algumas coisas sobre o profeta, né? E às vezes de modo espontâneo ele mesmo fala, porque muitas pessoas perguntam a ele sobre isso. E há sempre especulação sobre a saúde dos profetas, né? Foi assim com o presidente Thomas S. Monson, com o presidente Hinckley, né? O presidente Hinckley começou a usar bengala, ou se aproximava do aniversário dele, as pessoas especulavam sobre isso. O presidente Monson, nos últimos meses, ele aparecia menos, o discurso que ele deu na conferência geral, o último que ele deu foi bem curto, então muitas pessoas especulavam sobre a saúde mental dele, enfim. Sempre tem, né, esse tipo de questionamento. E o presidente Woodruff, que acompanha ele todo esse tempo, enquanto ele é presidente da igreja, diz que ele é um homem vigoroso, disposto, trabalha muito, que ele tem percebido sim o presidente Nelson sofreu os efeitos de uma idade avançada, mas que assim, a mente é muito clara, a energia é vibrante, cumpre os compromissos dele na igreja, né? Tá sempre lá no escritório, trabalhando muito duro. E, além disso, ele comentou sobre esse episódio específico, né? O último discurso que ele deu na mais recente conferência geral, em que ele estava assim, o presidente Nelson não vai ficar emotivo. Ele diz que o presidente Nelson, ele ama tanto os membros da igreja, ele realmente, naquele momento, ele expressou esse amor e foi vencido pela emoção, né? Então ele chora naquele momento. I love you. May God be with you till we meet again. I pray in the sacred name of Jesus Christ. Amo vocês. May God be with you. Oro para que Deus esteja com vocês, até que nos encontremos novamente. E não é necessariamente, disse o presidente Woodruff, porque ele está se despedindo e ele sabe que ele vai falecer antes da próxima conferência geral. Não é esse o sentimento que o presidente Woodruff teve. Ele ainda acrescentou, eu não sei, né, talvez o Pai Celestial tenha outros planos para o presidente Nelson e ele não vai estar na próxima conferência geral. Mas não é o que ele pessoalmente pensa e nem o que nós pensamos também, né? Talvez você tenha tido essa sensação de que o presidente Nelson não vai estar mais entre nós, mas não é o que eu penso. E não foi, independente do que eu, você, ou o secretário do profeta, qualquer outra pessoa pense, não foi o que o presidente Nelson quis dizer. Ele não estava dizendo, olha gente, eu vou me encontrar com vocês na segunda vinda, vou me encontrar com vocês do outro lado do véu. Não, ele disse até que nos encontremos novamente na próxima conferência geral. É isso, né? Então, vamos tentar escapar dessas especulações, né, desses achismos,
e orar pelo profeta de Deus. É muito importante que a gente ore pela saúde, pelo bem-estar, que ele continue sendo um instrumento nas mãos de Deus para trazer a verdade divina para nós nesses últimos dias. Nós somos muito gratos por termos o presidente Nelson nesses tempos. Você vê, nesses anos de ministério dele, enfrentamos uma pandemia, a igreja teve muitas mudanças impressionantes. Nesse mesmo discurso ele relata a quantidade de templos, mais de 50 templos em construção, mais de 50, né, totalizando 100 a mais anunciados, e ele anuncia mais, ainda acrescenta essa lista, 2 inclusive no Brasil. E isso tudo é maravilhoso a gente ver o avanço, o progresso da obra de Deus nesses últimos dias, a coligação de Israel acontecendo dos dois lados do véu. O que acontece se o presidente Nelson vier a falecer? Está revelado. Talvez você seja novo na igreja, você tenha entrado na igreja e não visto uma nova administração, né? Um novo profeta ser chamado e ficar em lugar do falecido. Mas eu já tenho um tempinho, já vi isso várias vezes. Eu vi o presidente Hinckley morrer, então ser chamado um novo profeta, que foi o presidente Thomas S. Monson. Também vi o presidente Monson passar deste lado do véu para o outro e o presidente Nelson ser chamado. Se isso acontecesse hoje, não precisa de especulação, não precisa apostar para saber quem vai ser o próximo profeta. A ordem já foi estabelecida por Deus. Se o presidente Nelson vier a morrer hoje, a primeira presidência ela vai ser desfeita, os apóstolos eles vão se reunir, vão estar posicionados em tempo de serviço, né? Quem é o sênior entre os apóstolos? É o presidente Dallin H. Oaks. Ele, como presidente do Quórum dos Apóstolos, vai se tornar o próximo presidente da igreja. Se Deus não quiser que o Elder Oaks, presidente Oaks, se torne o próximo presidente da igreja, então Deus vai removê-lo, né? Vai tirá-lo da frente, vai chamá-lo para o mundo espiritual antes do presidente Nelson. E aí será o próximo na linha de sucessão, que seria o Elder Ballard, né, que é o atual presidente interino do Quórum dos Apóstolos. Presidente interino porque o Elder Oaks está servindo na primeira presidência. Então tem essa ordem de senioridade, ordem de mais velho, não necessariamente de idade, mas de tempo de chamado. Então é assim que Deus funciona na obra dele nesses últimos dias. O próximo presidente da igreja está lá, entre os apóstolos. E eu pessoalmente não estou nem um pouco ansioso para ver a troca de presidência. Eu amo o presidente Nelson, é um homem de Deus, amo o modo que ele ensina, o carinho que ele tem pelas pessoas e a maravilhosa obra que Deus está realizando através dele nesses últimos dias. Olha quantos templos foram anunciados, quantas mudanças a igreja passou. E é uma época de grande perseguição, né? A mídia tem atacado muito a igreja com séries, com notícias distorcidas, ou às vezes a notícia até não está distorcida, mas está faltando certos elementos que faz você encarar aquela notícia de uma maneira contra a igreja. Enfim, tem muitas coisas, vocês sabem, muita discórdia, muito mal que está acontecendo, e eu sou grato por esse homem que foi preparado durante mais de 90 anos para se tornar o nosso presidente da igreja nessa época. Então, vamos apoiar o presidente Nelson com nossas orações e com confiança de que vamos encontrar ele forte, firme, na próxima conferência geral para revelar mais luz e verdade para nós, para anunciar mais templos, quem sabe. E nós apoiamos o profeta não apenas levantando o braço, né, durante ocasiões formais, como na própria conferência geral, nas conferências de estaca, mas também o apoiamos com o nosso coração e com nossas orações. E nesse sentido, sempre nós pedimos que a vontade de Deus seja feita, colocada diante da nossa, mas nós rogamos a Deus que, se for da vontade dele, preserve o presidente Nelson por muitos e muitos anos ainda. Queremos ver o presidente Nelson alcançar 120 anos e ainda estar firme e forte para nos guiar talvez por mais tempo. Talvez nos guiar até a era milenar, quando o Salvador Jesus Cristo voltar e estabelecer um período de paz.
Então era isso que eu queria conversar com vocês e agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Até a próxima, pessoal.